Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa aula. Lembrando a aqueles que não puderam assistir a aula ao vivo, nós temos uma lista de exercício no site, mais uma lista de exercício desse tópico que nós estamos vendo agora. Essa lista de exercício ela vai ser entregue daqui a uma semana, na quarta-feira. E também a nossa avaliação é quarta-feira. Daqui a uma semana a gente vai ver essa matériazinha com alguns detalhes, tá? O que vai cair? Vai cair corrente alternada, definição, etc. Potência em corrente alternada, capacitores em correntes alternadas, indutores em correntes alternadas, transformadores em correntes alternadas. Eu não vou cobrar parte do que a gente vai ver a primeira parte do que a gente vai ver na aula de hoje, que é diodo, porque nem todos os livros trazem diodo. Esse capítulo é um pouco complicado, porque cada livro aborda de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu vou cobrar na prova somente aquilo que todos abordam da mesma maneira. Por exemplo, alguns livros não trazem uma técnica, digamos, de se somar sinais, de se somar, por exemplo, voltagens, etc., em circuito de correntes alternadas, são chamados fasores. Alguns livros não trazem esse tópico. Outros trazem, como tipo, o Tipler traz, mas o fasor é tipo um vetor. É um vetor. Mas o Tipler utiliza uma projeção horizontal, o Survey, por exemplo, traz, mas utiliza uma projeção vertical. Isso iria gerar um pouco de complicações para quem tivesse com um livro diferente do colega. Então, eu prefiro não abordar a técnica dos fasores, mas não se preocupem, porque quem for fazer ótica vai ter que usar fasores quando estiver fazendo a parte de interferência. E aí a gente utiliza um livro e ele vai tratar, vai ser uma coisa um pouco mais homogênea. Bom, então vão cair esses tópicos. Nossa prova é nesta próxima quarta-feira, daqui a uma semana. A entrega da lista também é para daqui a uma semana. A lista são poucas questões, então dá para fazer tranquilamente até lá. E nós ainda faremos mais uma prova, fora essa terceira prova de quarta-feira que vem. Faremos uma quarta prova. Esta quarta prova vai conter uma questão, vão ter 4 questões no total, uma questão de cada tópico. Ela vai abranger tudo que a gente viu. E dessas 4 avaliações, a gente vai ficar com 3. Eu vou eliminar a menor nota, vocês ficam com 3 avaliações para compor a média de vocês. Tá? Vai ser um pouquinho mais corrido nesse final, porque nós estamos chegando no final do semestre. E é muita matéria para pouco semestre, ainda mais nessa modalidade que a gente está tendo de aula. Dúvidas, pessoal? Alguém escreveu uma coisa? Não, professor. Ok, então tudo bem. Bom, pessoal, então a gente vai ter nessa aula, a gente vai terminar esse capítulo, vamos falar rapidamente de diodo, do que é um diodo. E depois a gente vai fazer um pouquinho de exercícios, que eu acho que faltou um pouco mais de exercícios, né? E aí a gente termina esse tópico. Então, o último elemento que está faltando, o último elemento de circuito que está faltando a gente ver, que não tem em todos os livros, vou chamando atenção, e por isso ele não vai ser cobrado na prova, mas ele é super simples, eu poderia até cobrar, e com certeza vocês não teriam dificuldade de resolver a questão, é o diodo. Tá? Eu só não cobro porque, às vezes, o cara quer treinar um pouco, fazer algumas questões, aí no livro que ele tem não tem nenhuma questão daquele tópico, que o livro não aborda. Eu acho isso um pouco injusto para quem está acompanhando por um livro que tem, por exemplo. Então, na dúvida, eu prefiro não cobrar. Então, a matéria vai ser ministrada, mas não vai ser cobrada. Tá? Bom, o que é o diodo? O diodo é um dispositivo, a gente vai falar da parte interna dele, de como é que ele funciona, que só deixa passar corrente em um sentido. Então, o diodo é um elementozinho, aqui está o símbolo do diodo, que é essa setinha com a barrinha na ponta da seta. Aqui embaixo nós temos uma representação da aparência de um diodo. Tá?
depois eu mostro mais umas fotinhas de diodo. E ele é um elemento que, se você colocar a corrente desta maneira, quer dizer, se você imaginar que esta parte do circuito está com potencial mais elevado do que essa corrente, no sentido convencional, né, viria daqui para cá, ele deixa a corrente fluir, não impede que a corrente flua. Agora, se por qualquer motivo a corrente for correr no sentido, tentar correr no sentido contrário, ele não permite que isso aconteça. Então, por exemplo, se você ligar uma bateria com polo positivo aqui e o polo negativo aqui, passa a corrente como se nada tivesse acontecendo. Bastante que essa bateria tenha uma voltagem acima de um certo valorzinho, que é muito pequeno, mas, de maneira geral, ele vai deixar passar. Tá? Se você inverter, se ligasse o polo positivo da bateria aqui à direita e o negativo aqui, ele não deixaria passar corrente. De maneira análoga, se você ligar esse diodo em uma fonte de corrente alternada, enquanto a corrente estiver correndo nesse sentido, no sentido da setinha, ele deixa. Quando a corrente tentar correr no sentido contrário, ele não deixa, não passa corrente. Digamos, no sentido oposto da seta. Tá? Quando você tem o diodo mesmo, no fundo passa a corrente da parte aqui, mas esse diodo vai ter sempre uma faixinha do lado, então vai sempre passar no sentido não ter faixinha para o sentido que tem faixinha, mas não deixa passar no sentido contrário. E o que é um diodo? Bom, o diodo ele é um semicondutor. Você começa, para fazer um diodo, você começa com um semicondutor. Então, você tem 3 tipos de materiais, essencialmente. Você tem não condutores, né, isolantes ou dielétricos. Quer dizer, materiais em que a maior parte não, todos os elétrons estão muito presos aos átomos e eles não conseguem andar livremente. Você tem materiais como condutores, em que existem vários elétrons que não estão muito presos aos átomos, eles têm uma certa mobilidade, qualquer campo elétricozinho capaz de jogar os elétrons para um lado e para o outro. E você tem materiais que são intermediários, quer dizer, os elétrons estão mais ou menos fortemente ligados aos átomos, mas não tanto. De maneira que, às vezes, precisa só de um empurrãozinho um pouco mais forte para que haja condução. Esse tipo de material chama-se de semicondutor. Bom, um diodo ele é um semicondutor que você fez um processo chamado de dopagem. Dopagem é quando você coloca pequenas quantidades de um elemento que não é aquele do semicondutor. Então, você pode ter, por exemplo, o silício. O silício é um semicondutor. E você coloca pequenas quantidades chamemos de uma impureza. Pequenas quantidades mesmo, muito menor do que a quantidade de átomos, né, proporcionalmente, do que a quantidade de átomos do silício, por exemplo. Então você coloca, por exemplo, se você colocar uma impureza, como, por exemplo, o boro, o átomo de boro, então colocar alguns atomozinhos de boro dentro de um semicondutor, o átomo de boro ele tem uma tendência a atrair elétrons para ele. Então, quando você coloca ele dentro do semicondutor, ele vai formar como se fosse poços, buracos em que, se um elétron passasse, ele pegaria esse elétron. Certo? Existem outros tipos de impureza que você pode pôr, como, por exemplo, fósforo, o elemento fósforo, né? Não de riscar, né? Átomos de fósforo, que eles tendem a doar elétrons. Então, ele tem elétron pra caramba, ele quer doar. Então, se você coloca esse tipo de impureza num semicondutor, você vai ter como se fosse uma abundância de elétrons. Não muito, não em grande quantidade, como você tem no metal. Vários elétrons que podem se mexer, mas um pouquinho mais do que teria sem essa impureza. Impurezas que capturam, que têm a tendência a capturar elétrons, formam, quando você coloca elas no semicondutor,
forma-se um semicondutor chamado de P. Aqui está, você tem então um semicondutor, essa parte do semicondutor então poderia, por exemplo, ter recebido átomos de boro, e aqui está representado com essas bolinhas verdes como se fosse um poço, onde se um elétron passasse ele seria capturado. Você pode chamar de buraco, por exemplo. Em inglês é literalmente buraco que se chama. Se passar um elétron, puff, vai ser capturado pelo átomo de boro, por exemplo, supondo que você pôs boro lá. E aqui do lado a gente tem aquele outro tipo de impureza. Né? Vamos dizer que você botou fósforo, e aqui tem umas bolinhas azuis, não sei se dá para ver, porque o fundo é amarelo, mas você tem bolinhas azuis que representam átomos de fósforo que estão doidos para liberar elétrons. Eles têm elétron demais, estão doidos para liberar. Então você tem uma barra de silício, digamos, e uma parte dela você colocou uma certa coisa, digamos boro, e na outra você colocou uma pequena quantidade de outra coisa, digamos fósforo, de maneira que se mudou a propriedade do semicondutor. Aqui há um pouco de falta de elétrons e aqui há um pouco de excesso de elétrons. Não muito, apenas um pouco. Então aqui eu estou representando a inserção dessas impurezas. Então você inicia com uma barra de silício e você está inserindo pequenas quantidades desses dois elementos, digamos, boro e fósforo, mudando as propriedades do semicondutor. Uma parte dele agora tem uma certa abundância de elétrons e outra tem meio que uma falta de elétrons. A falta a gente vai chamar de P, que, digamos, tem um caráter um pouco mais positivo, e a outra a gente vai chamar de N, porque, digamos, tem um caráter um pouco mais negativo, certo? Bom, logo na borda, entre a parte P e a parte N, entre a parte azul e a parte amarela, como tem uma certa abundância de negativo à direita e uma abundância de positivo à esquerda, alguns elétrons vêm e meio que preenchem, né? Eles saem dessa região e meio que preenchem os buraquinhos faltantes, né? A falta que ele estava fazendo aqui, meio que anulando a eletropositividade dos átomos de boro, por exemplo. E vindo para cá, então, você deixou uma parte um pouquinho mais negativa e eles deixaram a falta agora de elétrons, que a gente poderia dizer que é um pouco mais positiva, certo? Então você fica meio com uma interface entre um lado e outro do semicondutor, entre o lado N e entre o lado P, que está marcado aqui de vermelho, em que você tem um caráter meio que oposto, né? Essa parte ficou negativa e essa parte aqui da direita ficou um pouquinho positiva. Se você ligar uma pilha da maneira como está aqui, né? Quer dizer, com o polo positivo da pilha para cá, o que iria acontecer? Os elétrons seriam puxados para cá, os elétrons que têm um pouquinho mais de abundância seriam meio que puxados para cá, e os elétrons desse polo, né, seriam empurrados para cá. Quer dizer, você vai ter uma separação de cargas. Digamos, os átomos de boro, não eles propriamente, mas digamos, alguns elétrons tenderiam a serem repelidos dessa região aqui, né, está ligada a esse polo da pilha, vindo mais para aqui, para essa parte vermelha aqui do meio, deixando alguns átomos com ausência de elétron, né, com a carga positivazinha representada aqui por essa partezinha verde. E aqui, os elétrons que estavam livres vão ser atraídos por essa partezinha que está positiva, né? Então eles vão estar vindo para essa extremidade aqui do silício. Note que eles não podem sair andando tão tranquilamente aqui, porque você tem uma diferençazinha de potencial aqui no meio, causado por essa transferência inicial da interface, de maneira que é um pouco... de maneira que é um pouco que você vai ter essa separação de cargas, mas você não vai ter corrente passando. Tá? Então, colocando a pilha dessa maneira, você afasta as cargas pela extremidade, mas não passa corrente. Se você inverter agora a pilha,
Então, aqui, ó, deixa eu voltar. Coloquei o polo positivo da pilha ligado à parte P aqui do semicondutor, né, do seu diodo, e aqui a polo negativo da pilha, a parte N do diodo, e aí o que que você vai ter? Você vai ver que os elétronzinhos da parte N vão vir para a parte P, só que aqui o polo da bateria, né, ficou positivo para cá, então os elétronzinhos que vieram para cá, não sei se vocês conseguem ver que aqui tem como se fosse um buraco e o elétronzinho no meio. Ele vai ser atraído e de maneira que ele pode pular de um poço, digamos, para outro poço. Fazendo esse movimentozinho aí, ó, indicado pelas setas. Então, aqui está o polo negativo da pilha, né, à direita. Então, os elétrons querem sair dessa região da direita e andar para a esquerda. Então, o que é que eles fazem? Saem da direita, pulam para o poço imediatamente à sua esquerda, depois pulam para o poço que está à esquerda desse poço, depois pulam para o poço que está à esquerda desse poço, e vão repetindo esse tipo de movimentozinho. Então, note que você tem quando a pilha é colocada dessa maneira, uma condução de corrente. Ele permite a passagem de corrente desta maneira. Então, vamos lá, repetindo, você tem essa parte como se fosse buracos, ou falta de elétrons, essa parte com excesso de elétrons. Aqui não importa muito essa parte da interface, você vai ter só uma zona em que esses buracos foram preenchidos pelos elétrons. Se você ligar a pilha no sentido contrário ao que deveria passar de corrente num diodo, você não tem a passagem de corrente, você tem uma separação de cargas, mas não tem uma passagem de corrente. Você tem um pequeno movimento das vacâncias, né, das vagas que os elétrons poderiam ocupar, né, que esses poços, esses buraquinhos andam um pouquinho para a esquerda, os elétrons em si andam um pouquinho para a direita, mas não conduzem. Note que para conduzir teria que ter um movimento ao longo, né, do diodo, do semicondutor aqui, mas não há esse movimento, você tem um movimento para as bordas. Mas se você inverter a pilha, ligando o negativo aqui, esse negativo repele os elétrons que vão progressivamente indo da direita para a esquerda. Quando eles chegarem na parte aqui, P, eles começam a pular entre os poços, né, pulando de um poço para o outro. E aí você tem, então, a passagem de corrente. Um diodo, então, é um tipo de semicondutor que permite a passagem de corrente num sentido, mas não permite em outro sentido. Daniel perguntou aqui já há um tempinho no chat, mas eu estava explicando e não tinha nem olhado para o chat. Qual é o motivo de ser uma barra de silício? Bom, porque silício é um material semicondutor. Você pode ter qualquer tipo de semicondutor para usar para fazer o seu diodo. Silício é simplesmente o mais comum, é extremamente abundante, né? O material silício é a areia, por exemplo, essencialmente é silício. Então, você escolhe o material que tem essa propriedade, né? Quer dizer, que os elétrons estejam apenas mais ou menos presos, mas não totalmente presos, como um não condutor, né, como um isolante, e nem totalmente livres, como um condutor. Você escolhe, então, um material que tenha essa propriedade, o silício é o mais abundante. E para fazer um diodo, você pega um semicondutor e dopa. Coloca um lado dele como se fosse com excesso de elétrons e o outro com uma falta de elétrons. Você coloca átomos que são mais eletronegativos de um lado, né, e do outro não. Do lado da direita aqui eu coloquei, por exemplo, o fósforo, daqui eu coloquei boro. Um tem tendência a liberar elétrons, o fósforo tem tendência a liberar elétrons, o boro tem tendência a capturar elétrons, e aí você tem a formação de um diodo, que é um semicondutor, em que você fez
um lado dele tem uma propriedade diferente do outro lado. Um lado tem como se fosse, entre aspas, uma abundância de elétrons. E eu estou falando assim, entre aspas, porque ele há uma abundância, mas é muito pouquinha. Tá? Se você tem, digamos, 10 a 22 átomos de silício, você bota, sei lá, 10 a 15. Então, são diversas ordens de grandeza a menos de elétrons livres. Não é como um metal, por exemplo. Um metal, cada átomo de metal, às vezes, tem 3, 4 elétrons livres. Então, se você tem 10 a 22 átomos, você tem mais do que 10 a 22 elétrons livres no metal. Aqui você tem várias ordens de grandeza a menos. Tá? Milhões de vezes menos elétrons livres do que número de átomos de semicondutor, por exemplo. Bom, aí com isso você permite a passagem de corrente somente em um sentido, somente do sentido N para o P, não do sentido P para o N. Então, um diodinho desse daqui, se eu estou dizendo que ele conduz só nesse sentido, então a parte N dele está aqui à esquerda e a parte P dele está aqui à direita. E ele só conduz corrente nesse sentido, do N para o P, e não do P para o N. Deu para entender isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, se... O diodo é esse do lado do resistor, é? Como? O diodo é esse do lado do resistor? Isso, eu ia mostrar aqui para vocês. Na verdade, isso aqui também é um diodo, tá? Isso aqui parece um LED, o LED também é um tipo de diodo. Então, aquela luzinha lá, ela é um diodo. Você pode até usar um LED como retificador. A gente vai falar o que o diodo faz, tá? Ele age como um retificador. Mas dá até para notar que tem um D aqui, né? Então, aquela luzinha também é um diodo, mas é um LED, né? Um diodo emissor de luz. LED significa diodo emissor de luz em inglês. Mas aqui está o diodo. Tá? Aquele que vai ser usado no circuito para retificar a sua corrente. Quer dizer, ele só deixa passar num sentido, não na outra. Então, vamos lá. Isso daqui é um resistor. E esse cara aqui, vocês sabem? Eu já mostrei ele aqui, mas falei muito rapidamente porque eu supus que vocês tinham visto isso em eletromagnetismo 1. Quem é esse cara que o mouse está, esse amarelinho? Ninguém? Tem um C. É C3, está ali escrito. Que é isso, pessoal? Nem falando a letra. É um capacitor. Tentando lembrar. É um capacitor. Isso daqui é um capacitor. Esse cara aqui tem a função de acumular a carga e liberar. Esse cara aqui de retificar. E esse cara aqui dá um certo impedimento à passagem de corrente, fazendo diversas coisas. Espero que vocês tenham visto na Universidade de Magnetismo 1. Uma das coisas que você pode fazer com o resistor é atenuar a corrente, mudar a voltagem para uma certa parte de um circuito. Consegue fazer essas coisas com o resistor. Além de esquentar também. Se você quiser esquentar, você também pode usar o resistor para simplesmente efeito Joule, né? Dentro do seu chuveiro elétrico. Está lá uma resistência, né? Que a pessoa chama de resistência. Apesar da resistência, a propriedade do resistor, a gente chama de resistência. Então, lá dentro do seu chuveiro, tem resistência, tem um resistor. E a função dele é simplesmente pegar toda a potência que está sendo entregue lá para o chuveiro e, através do efeito Joule, esquentar a si mesmo e por seguinte, com o seguinte, a água. Resistência também tem fornos elétricos, todo tipo de coisa desse tipo. Só um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Tá só fechando a janela. Bom, vamos ver o que um diodo faz num circuito. Imagine que você tem um circuitinho como esse. Uma fonte de corrente alternada.
Então, ela entrega uma voltagem e uma corrente que tem esse comportamento, né, oscilatório. Então, isso quer dizer que, em princípio, se fosse só essa fonte e o resistor, você teria corrente indo nesse sentido, no sentido horário, depois de digamos, ela tem 60 Hz, né? Então, depois de 1 sobre 60 segundos, inverte o sentido anti-horário, depois mais 1 sobre 60 segundos, inverte de novo o horário, anti-horário, e fica fazendo essa inversão, né? Então, aqui a gente tem uma fonte de corrente alternada, um diodo, note que ele só conduz no sentido da seta, e aqui está um resistor simplesmente para essa fonte não entrar em curto, tá? É só para ter uma coisa para atenuar a passagem aqui de corrente, né? A gente supõe que o diodo não tenha resistência interna nenhuma, seja ideal, então você teria só nada, né? Seria um fio ideal ligado à fonte, e aí você teria que V igual a RI, mas se a resistência fosse zero, passa o R, que é zero, dividindo, fica V sobre zero, né? Então, coisa infinita, a corrente daria infinita. Então, vem quando num circuito você vai ver a colocação de um resistor, ou de uma carga, que se chama às vezes, simplesmente para representar que, para fazer sentido, para que o teu circuito ele tenha uma resistência real. Ele não seja uma resistência zero, porque daria uma corrente infinita quando você fosse usar a lei de Ohm. Então, isso aqui, na verdade, é qualquer coisa. Você pode imaginar que simplesmente seja um fio que não seja ideal. Um fio que tem uma resistência própria. Então, o diodo, então, ele deixa passar corrente num sentido, como esse aqui, no sentido horário, e não deixa passar no sentido anti-horário. Então, supondo que o sentido horário vamos chamar de positivo, esse sentido, você teria essa parte aqui, ele deixando passar, essa parte do gráfico. Na hora que chegasse a parte aqui que é negativa do gráfico, coisa que uma voltagem invertesse, quando você tentasse ter corrente no sentido anti-horário, ele não deixa. Isto é, se você fosse observar a corrente no resistor, ela não seria dessa maneira. Nem a voltagem no resistor seria dessa maneira. Ela começaria, ia passando, né? Vamos começar do zero. Está vindo aqui, vai começar a voltagem, está aumentando, está chegando aqui, ó. Está aumentando, está deixando passar, está aumentando, vai começar a diminuir, está descendo, não tem problema, está no mesmo sentido da corrente, está deixando. Na hora que chegar bem aqui, quando fosse inverter, quer dizer, quando a corrente e a voltagem caiu para zero e fosse inverter o sentido, não tem corrente. Então o resistor não vê corrente nenhuma, ele não recebe corrente nenhuma, nem voltagem, obviamente. Quando vai inverter o sentido, o diodo não deixa passar. De maneira que o resistor vê é isso daí, ó, esse gráficozinho que está embaixo. Enquanto está no sentido que você colocou ele, enquanto a corrente está no sentido que ele deixa passar, beleza. Ele deixa passar como se nada tivesse acontecido. Na hora que a corrente for inverter o sentido, ele não deixa. É claro que se eu tivesse colocado esse diodo no outro sentido, quer dizer, com a setinha apontando da direita para a esquerda, então ficaria direita para a esquerda e a barrinha aqui à esquerda, eu só veria a parte inferior desse gráfico. Seria zero aqui, aí ele desce, volta, zero de novo, zero, desce, volta, zero de novo. Essa é a função do diodo, é só isso. É deixar passar corrente somente em um sentido. Deu para entender isso, pessoal? Eu não entendi, professor, por que que ele não deixa passar. Tá mudo, professor. Ele não deixa passar, dona Alice, pela maneira como ele é construído. Você tem à direita, que é uma abundância de elétrons, e aqui à esquerda, uma falta de elétrons. Se você ligar uma pilhazinha dessa maneira, o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a querer andar aqui para a direita, porque está ligado, né, no polo positivo da pilha, né? Então os elétrons vão querer ir para o potencial positivo. E essas vagas aqui, né, que seriam átomos, entre aspas, que perderam elétrons, ou que gostariam de receber elétrons, a gente vai chamar de buraco, eles vão
Eles são mais como se fossem positivos, e eles vão querer ser atraídos por essa parte daqui, eles vão vir para cá. Note que quanto mais eles andarem, quanto mais essas bolinhas verdes vierem para a esquerda, elas são positivas, então elas vão querer vir para a esquerda. E quanto mais bolinhas azuis quiserem ir para a direita, maior vai ser a separação de carga entre esses dois caras. Até uma hora que, tipo, o quanto a pilha puxa essas carguinhas positivas para a esquerda, esse acúmulo de carguinhas negativas que vai formar aqui puxa essas mesmas carguinhas positivas para a direita. Deixa eu deixar o limite aqui. Ó. Pronto. Então, as cargas positivas começam a vir para cá, porque eu liguei na pilha, então elas estão querendo vir para cá para o polo negativo da pilha, e os elétrons estão querendo vir para o polo positivo da pilha. Mas note que aqui você tem uma quantidade grande de negativos acumulados e uma quantidade grande de positivo acumulado do outro lado. Eles vão se atrair também. E muito. Então, vai chegar uma hora que você não vai conseguir separar mais essas cargas, afastá-las mais para a esquerda e para a direita, porque a carga que está aqui à esquerda é atraída pela galera da direita e vice-versa. E não só por isso, porque esses caras também não podem andar. Isso aqui a gente chama de buraco por um motivo. É um pouco mais complicado do que a gente está fazendo parecer aqui. Existe uma disciplina só de semicondutores, para você entender. Mas isso aqui, no caso, é falta de elétrons, né? E aqui é uma abundância de elétrons. Eles, em princípio, até poderiam vir para cá, mas esses caras não conseguiriam vir para cá. Então, não tem como fazer corrente nesse sentido. E note que mesmo que você conseguisse, você vai ter um númerozinho muito pequeno de coisas positivas vindo para cá, um númerozinho muito pequeno de coisas negativas vindo para cá, pronto, acabou a corrente. Porque quando acabar o excesso, não tem mais o que puxar. Agora, se eu inverter a pilha, assim, ó, coloquei o polo positivo da pilha aqui para a esquerda e o polo negativo da pilha aqui para a direita, então o polo negativo da pilha vai empurrar os elétrons, porque eles são negativos, né? O polo negativo está aqui, vai empurrar os elétrons da direita para a esquerda, e é justamente o que eles querem. Eles querem vir para cá porque aqui tem uma vaga, né? Tem um átomo que gostaria de receber um elétron aqui. Então, eles são empurrados para cá e a carga positiva que está aqui puxa eles para cá também. Então, todo mundo está empurrando eles da direita para a esquerda. Quando eles começarem o pulo, aqui, ó, vai ter outro lugar que ele pode vir. E aí ele continua simplesmente pulando de um lado para o outro. E quando todos os elétrons que estiverem vindo para cá acabarem de pular, quando todos estiverem vindo daqui da direita para cá, né? Todos não, quando vários estiverem vindo, a pilha, como ela está ligada desta maneira aqui, ó, compensa jogando mais elétrons para cá e puxando os elétrons em excesso para cá. Quer dizer, eu permito a passagem, não, é possível a passagem de corrente nesse sentido, na outra que não é. Então você tem apenas um sentido, que é este, que é possível a passagem de corrente. Naquele outro, que você faz uma separação de cargas e não uma corrente, aí ele não passa corrente. Então, Tá certo, professor. ele só permite Obrigada. passagem para um sentido e não para o outro sentido. Tá certo, entendi. Obrigada. Ok, vamos lá. Bom, para que serve um diodo? Uma das coisas que serve o diodo é como um circuito chamado circuito retificador. Então, em vez de ter só isso daqui, né, o diodo que só vai permitir passagem para um lado, fazendo esse corte aqui na sua corrente alternada, na sua voltagem também, né, que estou botando voltagem, não a corrente, mas o corte é o mesmo, porque ele só permite num sentido e não no outro. E para a corrente para o outro, a voltagem tem que ser negativa, né? Então ele corta a voltagem negativa. Se eu ligar aqui em paralelo com o resistor um capacitor, então eu estou aqui em vermelho a fonte, né, que estava antes, o diodo que estava antes está aqui em amarelinho, o resistor verdinho continua enquanto, agora eu ligo um novo, então aqui eu ligo um capacitor. O que o capacitor faz? Ele se carrega até um certo valor máximo, esse valor máximo está ligado à sua capacitância e à voltagem que está sendo aplicada nele, né? Q igual a CV, né? Vocês devem ter visto isso em magnetismo 1.
E se a voltagem baixar no circuito, ficar abaixo do que ele está de voltagem nele, então ele acumula a voltagem até um certo valor máximo. E depois, se a voltagem no circuito, por qualquer motivo, baixar, ele libera aquela voltagem dele, ele age como se fosse uma bateria. Então, num circuitinho como esse, o que é que você tem? Você tem um aumento de voltagem, por exemplo, aqui do início até o meio, você está carregando o capacitor, está aumentando a voltagem nele. No momento que a voltagem fosse começar a cair, o capacitor fala, vou começar a liberar a minha voltagem, minha carga acumulada, eu vou liberar para o circuito. E aí, quando a voltagem vai caindo, ele começa a perder a sua voltagem. E você regula a capacitância do capacitor de maneira que ele não perca toda, né, a sua voltagem, antes do próximo ciclo. Note que o retificador ele vai cortar, então você teria só essa parte, não sei se dá para ver, pontilhada aqui, ó. Começa aqui, aí tem a parte pontilhada, aí fica 0, depois pontilhada, depois fica 0, depois pontilhada, né? O diodo faz isso. E o capacitor faz essa parte aqui, ó. De quando fosse começar a baixar a voltagem, ele vai e compensa parte dessa coisa. Claro que ele vai perdendo, né? A energia dele não é infinita. Mas você regula esse cara de maneira que ele vai perdendo, mas não perde muito, antes de chegar no próximo ciclo, em que a voltagem começa a aumentar de novo, e aí você começa a carregar o capacitor de novo, para que, quando for começar a cair a voltagem, o capacitor volte a jogar a voltagem dele para o circuito, regulando a voltagem. Então, o que o resistor vê num circuito como esse é essa parte em azul. Sobe no início, aí começa a cair em linha reta, depois volta para um máximo e começa a cair em linha reta aqui, depois volta. Quase, né? Isso é no resistor e no capacitor, é? Que ele vê desse jeito? Nos dois? Como não? Isso aqui é a visão também é a visão do capacitor, né? Porque os dois estão em paralelo. Então, a voltagem, a DP nos dois é igual. Né? Coisas que estão em paralelo estão com a mesma voltagem. Né? Então, sim, aqui seria no capacitor e no resistor estaria vendo isso. Só que a gente não se interessa pelo capacitor, porque, em geral, esse resistor é o que a gente chama de carga. É aquilo que você quer que funcione com a energia. Então, um circuito como esse daqui é uma coisa que você veria, por exemplo, sabe aquelas caixinhas que você... o transformadorzinho do celular? Você bota lá o seu cabinho USB de um lado e liga no seu celular do outro. Seu celular funciona com corrente contínua, não com corrente alternada. Só que sua tomada dá corrente alternada. Dá isso daqui, ó. A voltagem lá na sua tomada faz isso e a corrente também faz algo parecido, né? Ou mais alto ou mais baixo, mas também faz isso. Ela varia. Só que o seu circuitinho lá do celular ele é feito para funcionar com corrente num sentido só e com um valor só. Digamos, 5 volts, ou 9 volts, ou 10 volts. E não subindo para 220, caindo para menos 220, depois indo para 0, subindo para 220 de novo. O circuito do seu celular não quer isso. Quer corrente contínua. Aí o que você faz, então? Você pega o seu celular e liga o seu celular aqui. Troca essa resistência pelo seu celular. O que o seu celular vai estar vendo? O que o circuitozinho, a bateria dele vai estar vendo? Vai estar vendo isso aqui, ó. Uma voltagem que tem uma subidinha, depois fica praticamente estável. Estável não, né? Mas não muito variante, se mantendo mais ou menos numa média aqui, digamos, de 5 volts, ou 9 volts, ou 12 volts, sei lá qual é a voltagem do seu celular. Quer dizer, um circuito como esse, ele fornece energia, ele fornece uma voltagem praticamente contínua. Ele fornece uma corrente contínua. Esse R a gente chama então de carga. É aquilo que vai ser alimentado, ele simboliza aquilo que vai ser alimentado pelo resto do circuito. Pode ser, por exemplo, um celular. O celular vai ter, obviamente, a bateria dele e o circuito tem uma resistência. Então, aí você simboliza tudo aquilo por esse R. É tudo aquilo que vai consumir a sua energia. Da mesma maneira que um resistor dissipa energia na forma de calor, né, do efeito Joule, o seu celular ele vai consumir, vai usar aquela energia para outra coisa. Então,
A voltagem que você está vendo no capacitor é essa realmente, mas não importa, porque o que você quer saber não é a voltagem no capacitor daquela caixinha que você ligou lá na tomada para carregar o celular. O que você quer saber é a voltagem no seu celular, sua bateria, né? Para que ele funcione corretamente. Aí o Daniel está perguntando, aí tem uma certa variação na voltagem. Isso não ocorre com o valor da corrente também? Sim, varia. A que a gente chama de corrente contínua não é perfeitamente contínua. Fala, mas professor, não queria que variasse. Ok. Então, quanto maior for a capacitância do seu capacitor, mais ele acumula carga, quer dizer, maior a voltagem que ele vai conseguir ter, e mais ele vai conseguir retificar essa coisa, fazendo com que a queda fique bem pequenininha. Eu trouxe aqui que está aqui embaixo, tá? Quem quiser baixar dar uma olhadinha nisso. Eu trouxe aqui aquele simuladorzinho da gente para a gente ver o que um circuitinho como esse faz e qual o efeito de você mudar, por exemplo, a capacitância do capacitor que vai estar fazendo isso. Então, eu vou botar aqui para vocês verem um circuitozinho retificador, como esse que a gente acabou de ver. Ups. Ele está sensível aqui. Pronto. Então, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu baixar esse cara. Por algum motivo ele não quer ficar na posição que eu quero. Bom, você tem um circuitinho, então, como esse que a gente acabou de mostrar, quer dizer, você tem uma fonte, aqui ela está com 1 kHz, só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Poderia ser 60 Hz, como aquela que sai da tomada. Aqui está um diodo. Diodo só deixa passar corrente, então, da esquerda para a direita sobre ele, não da direita para a esquerda. Está um capacitor aqui de 1 microfarad. E aqui está a carga, quer dizer, aquilo que vai estar sendo alimentado por esse circuito. E eu vou medir, então, a voltagem que está sendo dada, fornecida para o circuito, vai ser a verdinha, e a voltagem que o resistor está vendo, que representa aquilo que vai estar ligado a esse circuito. Pode ser uma televisão, pode ser o seu celular, qualquer coisa que funcione com corrente contínua e não corrente alternada. Então, note que eu estou dando um sinal aqui verde, a voltagem em verde, e o meu circuitinho, digamos, minha televisão, está enxergando a coisa em azul, ela está recebendo em azul. Eu falo, mas está variando muito, né? Que está indo para perto de 10 volts e caindo para quase 5. Concordo. Está variando um pouquinho. Então, depende do circuito, ele pode se estressar com isso. O que a gente pode fazer? Bom, vamos ver o que acontece se a gente mudar a capacitância do capacitor. Então, eu vou sair de 1 microfarad e vou botar 4 microfarad. Vocês conseguem ver que a queda da voltagem diminuiu em azul? Quer dizer, ela está variando menos. Vou botar agora para 8 microfarad. E agora, vocês conseguem ver que ela está caindo muito menos? Até o limite, em que, se eu botasse um capacitor com capacitância enorme, eu não teria praticamente essa queda, não enxergaria a queda. Certo? Entenderam isso, pessoal? Sim. Aí, no caso, o verdinho É a entrada e o azulzinho é a saída, que é o que o resistor está vendo. Você poderia pegar esse resistor, em vez do resistor, ligar esse daqui num dos fiozinhos do seu carregador e o outro aqui é o outro fiozinho do carregador. Pega 2 fios lá daquele trequinho USB lá e liga nos 2 aqui. E aí a bateria do teu celular estaria vendo o azul, enquanto o que está sendo fornecido para esse circuito é o verde.
tá. E o Emerson está falando, mas o professor não precisa de um transformador? Não precisa, né? Porque para retificar, eu estou retificando próximo do topo. Então, está ficando bem perto de 10 volts, né? Talvez 9 aqui, a média, mais ou menos. Então, eu teria que primeiro baixar de 220 para 10 volts, alternada, e depois usar um circuito retificador para sair de 10 volts alternado para aproximadamente 9 volts contínuo. Então, você, primeiro, claro, lá naquela caixinha, por isso que ela tem um peso, né? Porque se fosse só um diodozinho e um capacitor, ia ser bem pequenininha, bem fininha, ia ser do tamanho de uma caixinha de chiclete, daquelas caixinhas de chiclete antiga. Mas aquelas coisinhas de celular que vocês põem na parede lá, ela tem um pesozinho. Ela tem, então, um transformador, como o que a gente viu na aula anterior. Então, uma barrazinha de ferro com alguns enrolamentos de fio para baixar a voltagem de 220 RMS para 10 RMS aqui. Ou então de 300 e tanto pico, né? Para 10 pico aqui. Se você quiser trabalhar com pico, o valor máximo e não com o valor RMS. E depois desse transformador, você tem um circuito retificador, que é esse. Quer dizer, você tem um diodo e um capacitor ligados depois do transformador para retificar a corrente, para sair dessa coisinha verde e chegar na coisinha azul. Deu para entender, pessoal? Bom, o Emerson falou, deu sim. Então vamos lá, pessoal. E se eu diminuir a capacitância do capacitor, o que vai acontecer? Se eu jogar lá para baixo, se eu botar em vez de 1 microfarad, eu botar 1 picofarad, o que vai acontecer? O máximo de energia que o capacitor vai acumular vai ser bem pouco e vai cair muito. Vamos lá, vou deixar aqui só um minutinho que a Gelli ajeita a escala do gráfico. Tá? Pronto. Olha o tanto que cai agora. Está indo praticamente para zero, né? Então a tua voltagem está saindo de 10 para zero, para 10 para zero. Então não retificou, mas não muito, né? Quer dizer, você tirou a parte negativa, mas mas a parte positiva ainda está extremamente oscilante. E, obviamente, se eu botar um valor super alto aqui no capacitor, a gente volta para aquela situação em que eu retifico para caramba, e, quer dizer, eu fico com uma coisa praticamente constante. E você tem uma corrente contínua. Ups, o que foi que eu fiz aqui? Ixi, eu dei foi a volta, pessoal, foi mal. Eu saí aqui, eu fui para femtofarad. Micro, pronto, agora sim. Então, deixa eu ajeitar aqui para o cara. Pronto. Mais ou menos retificar aqui, ó. Note aí que está variando muito pouco. O circuito não vai reclamar quase nada dessa micro variação aí nessa voltagem. Que está, sei lá, 9, digamos, 9,5 volts. Aqui não tem como a gente medir a voltagem média, mas está mais ou menos isso em azul. Então é isso, pessoal. Então você tem que imaginar que o seu circuitozinho... Deixa eu tirar isso aqui. O seu circuito... O que tem naquela caixinha lá do carregador do celular, né? Deixa eu ver aqui, fazer uma busca aqui de imagem, que aí vocês vão entender o que eu estou falando, né? Nessa caixinha que você liga na tomada. Deixa eu ver se tem algum aberto. Que dê para a gente ver alguma coisa. Está tão pequenininho aqui. Esse aqui está melhor, né? Você está vendo essa partezinha aqui, ó? Amarela?
Essa partezinha é um transformador. Então, a função dessa coisa aqui é baixar a voltagem de 220, 110, sei lá qual é a voltagem da sua tomada, para uma voltagem razoável que você possa retificar. E depois, tem aqui, tá vendo que esses traquinhos aqui são capacitores, esse cara aqui são resistores, que tem me parece que aqui é um diodo retificador. Aqui tem outro diodo, ó, bem aqui tem um diodo. Se você não estiver enxergando, porque também nem eu estou enxergando, também é pequenininho. Mas vocês vão ver que tem um D aqui. Um D1 escrito aqui em cima, então o mouse. Então, esse aqui é um diodo. Então, esse cara é mais ou menos isso aqui, ó. Então, aqui está a tomada. Então, essa aqui é a sua tomada. Está ligada a um indutor e aqui a outro indutor. Esse com mais volta do que esse, que é o primário, esse aqui é o secundário, para baixar a voltagem. Digamos, baixar de 220 para 10 volts. Aí, depois desse cara aqui, você liga um diodozinho. Você liga um capacitor. E aqui você liga o seu fiozinho USB, né? Que vai ligar depois no seu celular. Então, um dos fiozinhos vai receber a parte de cima, a voltagem que está vindo para cá do circuito, o outro vai receber isso. E aí o que você está fazendo é transformar 220 alternada em 10 volts. Assim, ó, não tem problema em montar meu reto, não, porque é assim mesmo que fica, retificada do outro lado. Quer dizer, você tem primeiro um transformador, que foi aquilo que a gente viu nas aulas passadas, que está aqui em vermelho. Essa outra parte que eu vou fazer em verde é o circuito retificador, que tem um diodo, e aí o resto é o cabo. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem. Uma aba aqui. Ver se a gente enxerga alguma coisa. Aí, ó. Você tem aqui o transformadorzinho. Eu não sei quais desses capacitores estão fazendo o quê, porque aqui tem toda uma parte de circuito integrado que vai ver se tem uma coisa conectada aqui, se não tem, tarará, né, para poder liberar a voltagem ou não, parará. Então, você tem alguns diodozinhos. Eu acho que, na verdade, o diodo principal é esse cara aqui. Então, você tem o circuito, aqui está um capacitor também, ó, esse azul também é um capacitor, esse cara aqui também é um capacitor. Então, esse circuitozinho está recebendo uma voltagem, 220, provavelmente por esses fios vermelhos aqui, e soltando aqui por esse lado USB, 10 volts, ou 9 volts, ou 5 volts constantes. Corrente contínua. Beleza? Aí tem também aquele que parece um aranhazinho do lado esquerdo, embaixo do USB. Isso aqui, Esse aí. esse aqui é um circuito integrado. Isso aqui é um chip. Ele é que faz a lógica da coisa. Quer dizer, por exemplo, porque hoje em dia carregador não é só um carregador, é um negócio super complicado. Por exemplo, você sabe que existem celulares que carregam rapidamente, celular que não carrega rápido. Não tem aquele negócio de carga rápida, carga lenta? Não sei se você viu o carregador que celular que carrega em 20 minutos, outros que demora 5 horas. Então tem que ter toda uma lógica, uma comunicação através do fio USB com o celular para perguntar: você quer quantos amperes? Você quer carregar rápido ou você quer carregar devagar? Você tem capacidade de ser carregado rápido ou não? O que está ligado aqui na porta USB? É um celular ou é se você, por exemplo, sem querer ligar um pendrive no seu carregador? Cabe, né? É USB também, um pendrive. Aí o pendrive fala: não, eu não quero ser carregado, não, eu sou um pendrive. Aí ele comunica para esse tipo de cara aqui. Aí tem toda uma comunicação, e é por isso que são vários fiozinhos
e não só 2 na parte USB, tá? Ah, tá. Então, tem um tipo um algoritmo dentro desse... Tem, exatamente. Tem um circuitozinho que vai dizer um monte de coisa, e vai dizer fazer uma escolha de circuito, qual a voltagem que quer, qual a corrente que suporta. E aquele embaixo da entradazinha, é a mesma coisa? Que Deve parece? ser, ele não tem nem nome, né? Normalmente, quando você quer saber o que um circuitinho, um chipzinho desse aqui faz, você olha para esse código, você faz a busca, você consegue entender o que é a função básica dele, né? Mas olhando assim de cara, você pegar aleatoriamente, você não vai ter muita ideia do que cada um deles faz. Não, tem vários, né? Tem um aqui, ó, tem um aqui, tem um aqui. Então, tem vários. Então, cada um vai ter uma função diferente, tá? Aí já complica bem mais. Bem mais, não é só coisinha simples de girando para o outro, não, porque, como você falou, tem um algoritmo. Eles são programados. Quer dizer, nem sei se esse é programado, alguns já são prontos, né? Já vem de fábrica pronto, outros são programados. Tem uns que você pode literalmente codificar, mas esse aqui não tem cara. Aí o Emerson perguntou, por que menos corrente carrega menos rápido? Não, aí você vai ter que ver a potência, tá? O que importa não é corrente nem voltagem, o que importa é potência. Potência que vai dizer energia, a quantidade de energia que está sendo transferida, né? Potência é energia por unidade de tempo. Então, se você tem uma coisa que está carregando, você botou até aqui em cima, né? 5 volts e 3 amperes, 5 vezes 3 dá 15 watts. Se você está com um outro modo, eu acho que ele tirou aquilo dele, né? O Emerson, se puder falar aí, acho que ele pegou esse exemplo do carregador dele. O outro modo é 12 volts com 2,25 ampere. E aí você multiplica 12 por 2,25 dá 20 watts. Então, a potência maior é a do modo 12 volts. Tá? Então, é só você multiplicar, né? Você vai ver. Você não sabe que potência é U vezes I? Então, deixa eu agora tirei o chat dele aqui da frente. Cadê? Sumiu. Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Então, vamos lá. Então, eu não sei, acho que vocês não conseguem ver o bate-papo que eu estou vendo, apesar de ter botado na tela que eu estou exportando, mas o carregador dele tem 2 modos. Um é 12 volts a 1,67 amperes, então botei aqui, ó. Então, 12 volts a 67 amperes dá 20 watts. E ele botou aqui que até diz lá, né, no carregador dele, 20 watts. O outro modo de carregamento é a 5 volts, 3 amperes. 5 vezes 3, não sei nem porque eu fiz essa conta, né? Dá para fazer de cabeça. 15 watts. Qual que está entregando maior potência? É o modo 1, 5 volts, 3 amperes, ou o modo 2, 12 volts, 1,67 amperes? Modo 2, 12 volts a 1,67 amperes, que dá 20 watts. Então, está entregando mais energia esse modo. Então, o celular dele está dizendo aí que tem 2 modos de carregamento. Não é a diferença, não é tão grande, é 5 watts só de diferença, mas se você está doido para pegar uma carguinha rapidamente, o modo de carga mais rápida certamente é mais interessante, porque ele deve ser uns 25% mais rápido, né? Porque ele entrega 20 watts, e 20 watts é 25% mais, 33%, desculpa, mais rápido do que 15, né? Está entregando 33% a mais de potência do que o de 15. Professor, tem alguns equipamentos que precisa de carga lenta, que tem na especificação, né? Aí, no caso, isso não implica que a amperagem tem que ser baixa, não, né? Nesse caso. Não, só quer dizer que a potência vai ser baixa, né? A potência, no final, o que importa é a potência, não é? O que importa é a potência. Só que, é claro, os fios são para uma certa amperagem, a bateria é para uma certa amperagem e voltagem. Então, os caras vão lá e ajustam as coisas de maneira... Em geral, esse de carga lenta é porque a bateria é um pouco mais sensível, né? Ou de um certo tipo de bateria do que de outro tipo.
que não aceita carga muito rápida, ou então porque se fizer uma carga muito rápida, ela se deteriora muito rapidamente. Todas as baterias elas têm uma vida útil, né? Uma capacidade de carga. Então, se você começar a carregar muito rapidamente, com muita intensidade, ela rapidamente perde a sua vida útil. Não sei. Aí começam tantos detalhes que isso daí é aquela coisa. Né? Existe não só uma graduação para isso, mas, na verdade, uma pós-graduação só para isso. Né? Tem cara que se especializa não só em baterias, mas só em um tipo específico de bateria. Certo? O cara só bateria de níquel lá, só de bateria de não sei o quê. O cara se especializa só nisso. Tem muitos detalhes que a gente nem imagina. Bom, vamos ver. Eu ia fazer vários exercícios, mas não tem problema, que a gente ainda tem mais uma aula antes da prova. Então, vamos fazer um exercíciozinho de diodo, só para vocês entenderem como é que se trabalha com o diodo. É super simples, mas não vou cobrar, como eu estou falando, não vou cobrar isso na matéria. Mas só para vocês, eu acho que é importante vocês lembrarem de coisas que vocês devem ter visto em eletricidade e magnetismo 1, quando vocês estavam vendo circuitos simples, circuitos com apenas resistores e uma fonte. Né? Então, uma parte disso a gente vai relembrar agora. Mas, só reforçando, não vou cobrar a parte de diodo, mas aí na próxima aula a gente resolve exercícios, mais exercícios, para vocês ficarem mais prontos para avaliação. Tá? Bom, vamos lá. Imagine que você tem um circuitinho como esse daqui. Então, você tem uma fonte de corrente alternada. Então, uma hora ela vai jogar corrente nesse sentido aqui, no sentido, digamos, horário, né? E outra hora ela vai jogar no anti-horário. E vai ficar alternando essas duas coisas, um para um lado, outro para o outro. Imagine que começa um ciclo e está começando vindo para cá. Então, a corrente está vindo aqui depois da fonte da esquerda, da direita para a esquerda. Quando chegar aqui nesse ponto, o que vai acontecer com a corrente? Eu estou perguntando para você, o que acontece com a corrente quando ela chega nesse ponto? Sempre que você chega na ramificação de um circuito, o que acontece com a corrente? Eita, pessoal. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês viram a parte de circuitos na Universidade de Magnetismo 1 ou é porque não estão lembrados mesmo? Alô? Professor, rapaz, eu tenho certeza que eu vi, só que para lembrar é mais ou menos. Certo. Então, no meu curso, eu ainda não vi. E eu acho que eu não vou ver, não. Como assim no teu curso? Por que houve? Não, é porque eu estou pagando agora. Tá pagando esse magnetismo 1 agora? Junto com 2. Aí, tá tudo invertido. Certo. Mas a gente ainda está a gente entrou em potencial semana passada. Ave Maria. Então realmente não vai dar para ver, não. Porque o normal é que vocês vejam cálculo do campo elétrico, né? Depois de cálculo do potencial elétrico, depois potência e energia, depois vocês vão ver as leis circuitais, né? A lei de Kirchhoff. Então vocês vão ver a lei Pronto, a lei de Kirchhoff, o da professor disse que a gente não vai ver, disse que em eletricidade 2 a gente ia ver com certeza. No caso, Não, a eletricidade 2 não tem isso na ementa, não. A eletricidade 2 ela é toda magnetismo, ela já começa, como vocês já viram, a gente vindo a parte magnética. Mas tudo bem, vamos lá. Então, tenho falado essas coisas todinha, ninguém nem perguntou. Vocês sabem o que é corrente? Vocês sabem o que é voltagem? eu lembro do ensino médio, professor. Que é Então, qual a corrente, diferença entre corrente e voltagem? O que é corrente e o que é a voltagem? Deixa eu sair daqui. Alguém poderia me dizer o que é corrente, o que é voltagem?
Voltagem eu creio que seja a diferença de potencial, não é? Pelo que eu lembro. Eu acho que é a diferença de potencial em um terminal e outro. Sim, o que significa, do ponto de vista de elétrons, o que significa a DDP, né, a voltagem, e o que significa a corrente. Então, a voltagem está ligada à energia, né? A voltagem é a energia por unidade de carga. Voltagem, então, está ligada com a energia do elétron, a energia cinética dele, é o quanto ele anda rapidamente, entre aspas, energia cinética dele. Tá? E só para vocês verem aqui, ó, pessoal, puxei aqui rapidinho, só para não ter dúvida, eu estou com a ementa aqui de eletricidade e magnetismo. Então, aqui, ó, é magnetismo 2. Então, começa campo magnetostático e lei de Gauss do magnetismo, lei de Ampère, lei de Faraday, indutância, oscilações, corrente alternadas, equação de Maxwell, propagação de ondas eletromagnéticas. A gente acabou aqui, ó. A gente está até aqui, ó. A gente viu tudo que está marcado em azul. Está faltando a gente falar das equações de Maxwell e propagação de ondas eletromagnéticas, que a gente vai fazer depois da prova. Não tem na ementa de eletricidade e magnetismo 2 esse tópico. Tá? Não, infelizmente, não é isso. Então, agora, se você olhar a ementa de eletricidade e magnetismo 1, aqui, ó, você vai ver que força e campos eletrostáticos, então você vai ver força e campo elétrico, potencial eletrostático, é o potencial, lei de Gauss, uma maneira de calcular o campo elétrico, correntes elétricas e circuitos de corrente contínua. Então você vai ver corrente elétrica e circuitos de corrente contínua. Vocês vão ver como é que se liga um resistor, como é que se utiliza, o que acontece quando se liga um resistor numa bateria, qual a potência dissipada nele, como é que se calcula usando lei de tanto o resistor em série em paralelo, como usando a lei de Kirchhoff. Então, isso, na verdade, é eletricidade e magnetismo 1, não é 2, tá? Na verdade, a 2 é bem grandinha, tá? A gente quase não tem tempo. Então, se ele jogasse para cá e ficasse só nisso daqui, então, 2 tópicos fica muito puxado para a gente. Mas vamos lá. Tem gente que gosta muito de trabalhar eletricidade e magnetismo como se fosse eletromagnetismo, o que não é. Eletromagnetismo é bem matemático, você faz um monte de conta, você calcula tudo para tudo, e já essa não, essa é um pouco mais voltada a uma aplicação, a uma intuição física, né? Então é importante que vocês tenham... Vamos lá. Bom, quando você tem, então, deixa eu botar aqui. Quando você tem um circuitinho, vamos lá, você tem uma coisa como essa, não era para ter feito em coisa não, mas vamos lá. Então, a bateria, deixa eu botar da maneira que talvez... Aliás, nem sei, né? Vocês nem viram, então não importa como é que eu estou simbolizando a bateria, mas bateria símbolo é esse, né? Vou botar aqui o meu resistor, ficou muito feio esse resistor. Quando você tem uma coisa assim, o que acontece? Essa parte da bateria tem excessos de elétrons, essa parte tem falta de elétrons. Se você permitir a passagem de corrente, que é aqui, quer dizer, você tem um condutor, os elétrons dessa bateria empurram os do fio, que empurram o da outra parte do fio, que vai empurrando, de maneira que eles vão progressivamente caminhando, indo para cá. Essa parte aqui tem uma maior dificuldade de passagem de elétrons, eles têm uma maior dificuldade. E depois, eles completam aqui um circuito. A energia com que eles fazem isso é a voltagem. Então, se ele anda daqui para cá com uma certa energia, uma certa energia cinética, digamos, então daqui para cá tem uma diferença de potencial. Então, para eles virem para cá com uma certa velocidade, e para ter corrente eles têm que andar, então tem que ter uma certa velocidade. Para isso acontecer, tem que ter uma diferença de potencial, que está ligada à energia cinética deles. Corrente, I, é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Então, não é a velocidade do elétron, é o número de elétrons que passa por uma certa região do espaço. Você poderia fazer uma analogia.
Se você considera elétrons percorrendo um circuito como fosse pessoas correndo numa praça, quanto mais rápido as pessoas estão correndo, maior energia cinética, maior a diferença de potencial que ela está estimulando a correr. Por exemplo, se está numa praça, ou numa, digamos que tem um fio aqui, uma pista de corrida, e a pessoa está aqui parada. Para ela andar para cá, tem que ter algum estímulo, né? Claro que ela pode simplesmente querer, mas vamos dizer que precisa de um estímulo externo. Bom, um estímulo externo pode ser um pequeno incêndio aqui, tá aqui um fogo. Se começa a pegar fogo nessa região, ela vai querer vir para cá. Então, há uma diferença de segurança. Aqui está inseguro, ela quer ir para um canto mais seguro, ela anda. Se eu aumentasse o fogo, aqui se torna mais inseguro à esquerda e mais seguro ainda à direita, então ela vai querer ir mais rapidamente para cá. Se for só um isqueirinho, um fósforo, nem é motivação suficiente para ela andar. Se for uma mini fogueirinha, ela está meio quente daqui, eu vou sair daqui. Se for um mega incêndio, ela vai andar. Então, quanto maior for a diferença de segurança, mais a pessoa anda rapidamente. Mesma coisa elétricos. Tá? Quanto mais o ambiente numa região está mais negativo, mais ele quer se afastar dessa região. E a diferença onde ele está e para onde ele vai, de ambiente de negatividade, é o que a gente chama de diferença potencial e vai estar ligado, então, à velocidade com que ele anda. Agora, o que é corrente? Corrente é a quantidade de pessoas que passam por unidade de tempo. Então, se em vez de uma pessoa andando, você, com esse fogo, conseguiu mobilizar 3 pessoas andando, a corrente é maior. Digamos que uma pessoa passando nessa pista seja 1 ampere, 3 pessoas vão ser 3 amperes. Então, quanto mais pessoas, quanto mais elétrons passam, maior a corrente. Então, essa é a diferença. Voltagem está mais ligada à energia do elétron, corrente está ligada à quantidade de elétrons. E é por isso que a gente fala que, por exemplo, para você passar, naquela aula passada a gente viu, para você passar uma corrente grande, você precisa de um fio largo, espesso, porque você tem que passar vários elétrons ao mesmo tempo. Uma corrente pequena, você pode usar um fio pequeno. Menos espesso. Né? E aí, no caso, também a resistência dele vai estar ligada a isso. Né? Como se você tivesse uma porta, quisesse passar pessoas. Quanto mais larga a porta, menor a resistência. Então, quanto mais espesso o fio, menor a resistência. Quanto maior um corredor, menos as pessoas querem atravessar esse corredor. Então, quanto mais comprido o fio, maior a resistência. Quanto mais curto o fio, menor a resistência. Resistência, então, é proporcional. Eu estou falando mini revisão do que vocês deveriam ter visto na parte circuital. A resistência, ela é proporcional ao tamanho do fio e inversamente proporcional à área do fio. Quanto mais espesso o fio, menor a resistência, mais elétrons consegue passar. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência, menos os elétrons vão querer passar, porque eles vão ter que atravessar uma área, um espaço muito, muito grande. Você vai precisar dar uma motivação muito grande, né? Uma voltagem muito grande para poder motivar esses elétrons a fazer esse caminho. Mas a pergunta que eu havia feito não era o que era corrente, o que era voltagem, né? Para resolver aquele probleminha, eu havia perguntado o que acontece quando você tem uma corrente que vai seguir um caminho. E eu falei elétrons vindo, tá, pessoal? Mas normalmente corrente a gente fala como se fosse os prótons andando, né? A gente chama de sentido convencional da corrente. O pessoal acha positivo uma coisa mais positiva, então se imagina que os positivos aqui andam. E aí isso ficou, era uma tradição, ficou, mesmo a gente sabendo que quem anda são elétrons. Então, na verdade, a corrente não é no sentido anti-horário, é no sentido horário aqui no caso. Apesar de a gente saber que a corrente real não é nesse sentido aqui. Tá? Se convencionou, é por isso que não é corrente, sentido convencional da corrente. Corrente, quando chegar aqui, ela tem 2 caminhos para vir, por exemplo. É como se você viesse por um corredor e agora pudesse pegar 2 corredores diferentes. Está vindo por um corredor num prédio, né? E aí tem 2 corredores diferentes. Você vai procurar sempre corredores que têm as portas mais largas e o caminho mais curto. Portas mais largas e caminhos mais curtos. Porta mais larga, resistência mais baixa, caminho mais curto, resistência mais baixa.
Poucas pessoas querem andar pelas portas mais estreitas e caminhos mais longos. Então, dependendo das resistências, você vai ter passagens de corrente diferentes. Uma parte da corrente vem para cá e outra parte da corrente vem para cá. E depois, obviamente, elas se juntam aqui nesse fio. Então, toda vez que você chegar num ponto de bifurcação, você vai ter uma separação da corrente. E essa corrente vai ser tanto maior quanto menor for a resistência. É igual você faria na vida real. Quanto menor for a dificuldade para passar por uma parte, mais você vai querer ir por aquela parte e não pela outra. A maioria dos elétrons, então, vão procurar resistência baixa do que os de resistência alta. Quando você liga... bom, aí tem toda aquela coisa de resistência equivalente que não vai dar tempo de a gente fazer uma revisão aqui. Eu recomendo que vocês estudem pelo menos essa partezinha aqui de eletricidade e magnetismo 1. É a parte circuital da eletricidade e magnetismo 1. O que é a resistência. Está faltando um termo de proporcionalidade aqui, né? Que é a resistividade, na verdade. Ver essa partezinha todinha aqui de resistores em circuitos, etc., porque senão você vai ter muita dificuldade de entender tudo aquilo que a gente tem falado, né? Porque, principalmente para quem está fazendo em paralelo, né? Que era para estar vendo, já ter visto, né? E ainda está vendo a parte de eletricidade e magnetismo 1. Mas, de qualquer maneira, mesmo quem já fez, às vezes as pessoas esquecem. Então, essa partezinha é muito bom que vocês relembrem. Então, eu recomendo que vocês olhem a parte de circuito, a parte de resistores, resistência equivalente. Devem ter visto isso também no colégio, mas é bom dar uma lembrada. Resistores em paralelo, resistores em série. Capacitores também você tem que ter visto em eletricidade de magnetismo 1. Note que essa parte todinha de cargas é toda vista na eletricidade de magnetismo 1, não é na 2. A 2 já começa a parte magnética, não é mais a parte elétrica. Então, o que é um capacitor? São duas placas, assim. O que qual a relação entre capacitância e voltagem? Quer dizer, quanto maior a voltagem que você puser, mais ele vai acumular carga. A constante de proporcionalidade entre elas a gente chama de capacitância. Qual a relação entre a capacitância e a área do capacitor, distância entre os capacitores. Tudo isso é importante dar uma visualizada, porque é matéria de eletricidade e magnetismo 1 que vai ser necessário para você compreender bem a eletricidade e magnetismo 2. Certo? Bom, pessoal, nós estamos chegando às 3 horas. A gente ainda vai fazer um monte de exercícios na próxima aula. Próxima aula também vou mostrar isso daqui, o que é o efeito de um diodo num circuito. É interessante que a gente vai ter que resolver um circuitozinho com resistores em paralelo e em série. Então já serve também como revisão, mas é importante que vocês revisem também sozinhos, porque essa revisão vai ser de menos de 5 minutos. Então é importante que vocês revisem resistores e capacitores, vendo essa parte no livro, né? Vendo o capítulo de resistores, de circuitos, na verdade, e a parte de capacitores no livro, para que vocês compreendam bem a parte de eletricidade e magnetismo 2, porque, como vocês viram, a gente já começa da parte de magnetostática. Quer dizer, a gente já começa com a parte magnética e não com a parte elétrica. Ok, pessoal? A prova vai ser quinta-feira, é? Não, quinta não. Quinta até um feriado, se não me engano, é quarta-feira. Quarta, né? Beleza. Beleza, pessoal? Então, dá tempo de vocês darem estudado. Eu recomendo muito que vocês estudem o que resistores em paralelo, em série. Dá uma olhadinha em lei de Kirchhoff para vocês entenderem, porque boa parte da análise que a gente fez aqui foi baseada na lei de Kirchhoff. Então, quando a gente botava um circuito, que era uma fonte, um indutor, eu falava, qual a queda de potencial no indutor? Isso daí é a lei de... Você está fazendo a lei das malhas, uma das leis de Kirchhoff. Então, é importante que vocês vejam isto, tá? E isso não se vê na área de magnetismo 2. A não ser que você combine, né? O professor fala, olha, não dei lá, tarará, mas não foi isso que foi feito. Tá? E fora que não dá tempo. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê, então, próxima aula, próxima segunda-feira. A gente ainda vai continuar
falando desses tópicos, por favor, revisem, para quem não viu, resistores em série em paralelo e capacitores em série paralelo, com a definição de resistência, com a definição de capacitância, porque senão você talvez tenha dificuldade de fazer uma questão super boba, como as que a gente vai estar vendo aqui nas próximas aulas. A gente vai resolver questões desse tipo, envolvendo capacitor, resistor e indutor. Que resistor e capacitor vocês eram para ter visto em estado de magnetismo 1, corrente alternada a gente está vendo aqui, indutor a gente viu aqui. Então, precisa de todas essas coisas. Certo, pessoal? Tentem fazer uma revisão, qualquer dúvida, perguntem durante esse tempo que a gente tem para estudar e também no WhatsApp. Ok, pessoal? A prova, o senhor já corrigiu, mandou? Não. Eu mando até sexta-feira para vocês. Tá certo. Tá bom? Ok, pessoal, então a gente se vê semana que vem.